E a Bíblia diz que eles estavam cansados. E eles estavam com fome. Porque eles pregavam tanto, eles levavam tanto as boas novas de Cristo, que eles não se alimentavam, não tinha tempo para comer. E ali Jesus também triste, abatido, falou para eles: vamos para um lugar deserto, onde a gente possa descansar e comer alguma coisa. E eles pegaram o barco e foram. Porém, uma multidão viu eles entre a parte e reconheceu que era Jesus. O que eles fizeram? Eles foram a pé até o outro lado. Olha, Jesus e os discípulos foram de barco. E os discípulos e o povo foram a pé. E a Bíblia diz que o povo chegou primeiro. O povo chegou primeiro. Quando Jesus chegou naquele lugar, o povo já estava esperando ele. E Jesus, cansado, triste, porque Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. Ele sentia as nossas dores, ele tinha sentimentos. E aí, quando ele chegou, cansado, eles avistaram que tinha uma multidão do outro lado. Só que o que me chama a atenção é que Jesus, mesmo cansado, e os discípulos mesmo com fome, que não comia há vários dias, Jesus desce do barco e prega o povo. Ele não podia ter dado a volta e ido embora, mas ele podia. Mas ele não fez isso. Sabe por quê? Porque ele falou que aquele povo era um povo que não tinha pastor. E ele se preocupa. Ele se preocupa com as ovelhas dele. E a palavra diz que 99 que deixou 99 e vai procurar aquela perdida. Por quê? Porque ele se preocupa com as ovelhas dele. E aí Jesus começa a pregar para aquele povo, e ele começa a falar para aquele povo, para ver o que nós aprendemos com o Senhor, né? Porque nós ele veio para nos ensinar, Isso nos ensina o quê? Que nós não podemos recuar. Ele nos chamou para seguir em frente, para fazer aquilo que Ele colocou na nossa mão. Porque quando o Senhor coloca algo na nossa mão, é porque Ele sabe que nós somos capazes de fazer. Né? E aí a Bíblia diz que os discípulos não comiam há vários dias. Se eles não comiam, eles também não comiam. Eles estavam vários dias andando por toda a cidade, porque eles não tinham essa vida boa que nós temos hoje, de ter um banco, né? De sentar para ouvir a palavra de Deus. Não, era nos montes, era nas cidades, eles tinham que andar. E isso me chama muita atenção, porque mesmo a tanto sofrimento, mesmo assim, ele levou a palavra àquele tempo. E aí mais à frente um pouquinho, aqui vai falar mais à frente um pouquinho, que os discípulos, assim, vendo Jesus partindo dali, foi para a sua terra, discípulos, Senhor Jesus, um pouquinho mais à frente, eu vou ler, senão vai tomar muito tempo. Vai falar que Jesus, que os discípulos falam para Jesus, fala assim: mestre, manda que esse povo vá embora, né, para a cidade vizinha, comprar algo para comer, porque o povo ali não estava com fome. E aí, Jesus pergunta o que tem. E ali tem o pão e os peixinhos. E ali o Senhor multiplica esses pães e fala para eles: dê
Tem coisas que sou eu e vocês que temos que fazer. Ai, mas eu estou cansada. De onde que vem a força? Não é do Senhor? Ai, mas eu tenho isso e tenho isso para fazer. Eu estou com o meu dia cheio. E diz que Jesus, mesmo cansado, sofrendo, foi e fez o que ele tinha que fazer. Porque ele falou o quê? Foi para isso que eu vim. E foi para isso que eu e os irmãos fomos chamados. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Ide. Ide. Então, irmãos, Jesus, ele nos ensina que nós não podemos parar. Quando Jesus chamou Moisés para libertar o povo, Moisés falou para... Quando Deus chamou Moisés falou assim para Deus que ele não era capaz. Ele não sabia falar.